E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e ele nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma declaração que diz para nós. Deus, quando nos comprou com o seu sangue ali em Jesus, na cruz do Calvário, ele nos fez para ele reis e sacerdotes. Ele nos deu essa autoridade para reinarmos. Ele também nos fez ministros dele, para que pudéssemos nos achegar, pudéssemos ministrar diante dele e uns aos outros. Deus, ele não quer que você fique com a palavra só para você, não. Ele quer que você leve também a outras pessoas. Há muitas pessoas que acham que na terra nós temos que ter sofrimentos. E na terra nós vamos ter. Jesus mesmo disse que no mundo teríamos o quê? Aflições. Porém, não é somente isso. Ele nos deu o poder para reinarmos também aqui nessa terra. E reinarmos na próxima com ele. Mas a palavra de Deus, ela nos fala muito claramente. Ele nos fez, isso está no passado. Lá na cruz do Calvário, ele pagou o preço por nós. E ali ele também nos fez reis e sacerdotes. As duas coisas. Mas hoje, na mensagem, vamos nos aprofundar mais na questão do rei. De sermos ali, de termos uma coroa. O rei, ele tem a coroa. A coroa é símbolo de quê? De autoridade, de realeza. A coroa é o que dá ali essa identidade ao rei. Nós temos uma coroa espiritualmente falando. Nós temos essa autoridade e é através dela que nós temos que reinar. A Bíblia ela nos fala sobre muitos reis, muitas rainhas. Alguns exemplos são bons e outros exemplos são maus. Não sei quem lembra, mas na semana passada nós falamos sobre Saul. Falamos vários temas, mas sobre Saul. Que ele não quis deixar o passado dele para trás. Ele não quis liberar o perdão ali para Davi, algo que na verdade ele mesmo colocou na cabeça. Ele se prendia aquilo de uma forma absurda, através do seu orgulho, da sua raiva. Ele ia lá e não tinha quem tirasse isso da cabeça dele. Mas o Saul, ele foi um rei que começou bem. Ele começou muito bem, porém ele foi se perdendo ao meio do caminho. Ele foi se desgastando a sua comunhão com Deus. E ele perdeu a sua coroa. Como assim? É em Provérbios 27, 24. Vamos ver aqui no plasma? Provérbios 27, 24. Porque as riquezas não duram para sempre. E duraria a coroa de geração em geração? Ou seja, se você não cuidar, se você não tomar cuidado, você perde a sua coroa. Se você não tomar cuidado, você perde a sua comunhão com Deus. Se você não tomar cuidado, se você não ser vigilante, você vai perder o que Deus te deu. Deus, ele nos dá grandes coisas, mas nós temos que zelar por elas. Nós temos que zelar pela nossa intimidade com Deus para não perder. Se você perde, você está ali à deriva. Você vai ficar que nem o Saul. O Saul, ele ficou doido. O Saul, ele começou a assim, enfurecer à toa. Ele começou a perseguir outras pessoas. Começou a perseguir o coitado do Davi, que não fez nada para ele. Muito pelo contrário, tinha feito somente o bem. Tinha livrado Saul de várias batalhas, sido levado o nome de Saul ali à grande glória. Mas ele começou a ser tomado pela inveja. O Saul, ele começou bem. Ele começou temente a Deus, ele começou humilde, mas ele foi se perdendo. E olha só o que a Bíblia ela nos fala em Apocalipse 3:11. Apocalipse 3:11, por favor, no plasma. Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Você tem que guardar. Você tem que tomar muito cuidado. Como eu falei, ela não vai durar de geração em geração. Ela só vai durar se você andar com Deus. Houve um caso na história de Israel. Eles eram antes governados por um único rei, que era o rei Davi. O rei Davi, ele teve um filho chamado Salomão. Salomão teve um outro filho. Nesse filho, ele não andava com Deus. E aí o que aconteceu? Esse reino se dividiu em duas partes. A parte do norte, a parte de Samaria, que dizem, ficou sendo governada por Jeroboão. E a parte do sul, a parte de Judá, continuou com os filhos de Davi, com essa descendência de Davi, que voltaram ali a andar com Deus e foram prósperos enquanto andaram com Deus. Agora, Israel do Norte não queria saber de Deus. Não estava nem aí. Não queria saber o que Deus tinha feito no passado, como Deus tinha libertado eles, como Deus tinha dado o livramento. Eles não queriam saber. Eles queriam saber de adorar outros deuses. Deuses que nem eles, nem os seus pais conheciam. Eles começaram aí pecando cada vez mais. Enfim, nesse reino do norte, enquanto no sul
tinha uma única dinastia, uma única família, né, que passava a coroa de pai para filho, porque eles iam andando com Deus. O do norte não. O do norte teve ao todo 9 dinastias. 9 famílias que passaram governando aquele estado. Mas aí eu te pergunto, por que 9? Porque uma foi matando outra. Foi de queda, de ruína, de destruição em destruição. Eles não conseguiam se firmar. Eles não conseguiam ter estabilidade. Por quê? Porque eles iam se destruindo. Foram 9 gerações. 9 dinastias. E 19 reis. Morreu muita gente. Muita gente perdeu a vida de uma forma horrível, que não precisava ser assim. Mas eles não quiseram andar com Deus. Eles não quiseram a aliança que Deus propunha na sua palavra. Porque a palavra diz, eis que venho sem demora, guarda o que tens. Não é porque você recebeu uma bênção, não é porque você recebeu aquilo que você tanto esperava, que aquilo vai ficar com você. Se você não tomar cuidado, quem vai vir pegar ela? Satanás. O diabo ele vem senão para roubar, matar e o quê? Destruir. Ele vem para isso. Esse é o objetivo de Satanás. Agora, se nós não vigiarmos, ele vem. Porque como a Bíblia também diz, ele está ao nosso derredor, fazendo o quê? Dragando como um leão. Ele está ali bramando, ele está ali gritando, ele está ali rugindo. Mas ele não tem poder, nem autoridade sobre nós. Por quê? Porque nós andamos com Deus. O diabo ele não pode tocar naquele que é ungido do Senhor. Ele não pode. Às vezes eu recebo alguns pedidos de oração, a pessoa vem me procurar, aí ela chega assim, irmão, ora por mim, eu estou com um problema, fizeram uma macumba para mim. Fizeram uma feitiçaria, fizeram isso, aquilo. Irmão, por que você está com medo? Você anda com Deus? A primeira pergunta que eu faço para ela, irmão, você tem andado com Deus? Como está a sua comunhão com Deus? Aí ela fala, não, eu sou de Deus, estou andando com Ele. Então por que você está com medo? A Bíblia fala que aquele que é de Deus, o maligno, não toca. O diabo ele não tem poder para tocar. A feitiçaria ela não pega no cristão. A Bíblia fala que contra Jacó, contra Israel, contra o povo de Deus, não vale qualquer encantamento. Não vale. Não vai para frente, não prospera. Agora, se a pessoa está longe da palavra de Deus, o diabo está lá. Ele está à porta, ele está rondando. E aí ele entra uma brecha, ele acha, ele pega. E aí você tem que tomar muito cuidado. Por isso que a Bíblia fala, guarda o que tens. Você tem que guardar. Você tem que guardar. Semana passada nós falamos sobre o coração. Nós temos que guardar o nosso coração. Porque o diabo ele está bramando. Nós temos que tomar cuidado. Agora, vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu com Saul. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. E glórias a Deus. Só para contextualizar, o Saul, ele estava andando com Deus, estava ali e, enfim, Samuel, que foi o profeta que o ungiu, que levantou ele para ser rei, que falou para ele que ele iria guerrear, que ele tinha que andar com Deus, aquele homem que o levantou, que o ungiu sobre todo o povo de Israel, deu para ele uma missão, que foi dada pelo próprio Deus, que era destruir um povo chamado Amalequitas. Os Amalequitas, eles eram uma praga. Eles um povo nômade, eles iam de lugar em lugar, e eles destruíam tudo, eles saqueavam, eles faziam tudo que não prestava. Eles causavam um dano tremendo a Israel no passado. Porque quando Israel saiu do Egito, que Deus libertou eles do domínio de Faraó, o Amaleque veio e atacou aqueles que estavam por trás do povo de Deus, os que ficavam para trás, os que estavam mais cansados, estavam doentes, aqueles que não estavam bem, que estavam mais fracos. Ele veio e atacou justo esses. E aí teve uma grande guerra ali, a Bíblia vai falar mais sobre isso no livro de Êxodo, mas, enfim, esse é o contexto. E o Saul foi lá para destruí-los, ele foi lá para guerrear, ele foi lá para batalhar, mas o que aconteceu? Ele não destruiu aquele povo por completo. Ele poupou o melhor das ovelhas, o melhor do gado, ele poupou o rei deles, deixou o Agag lá preso, mas estava vivo. Ele fez o que Deus mandou? Não, porque Deus disse para destruir tudo. Porque aquele povo iria fazer um grande mal no futuro para Israel, como fez até para o próprio Saul. Quem matou Saul foi um amalequita, lá na frente, lá no futuro. Quer dizer, pelo menos ele disse, né? Entra ali uma controvérsia, digamos assim. Porque a Bíblia fala que Saul, ele tentou se matar.
Porém, depois um outro amalequita chega e fala para o Davi que o Saul não conseguiu. E aí ele foi lá e finalizou e matou ele. Mas enfim, gente, olha só o que aconteceu. Vamos lá, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitastes a palavra do Senhor, e ele também te rejeitou a ti, para que você não seja mais rei. O que aconteceu? O Saul, ele não guardou a palavra. E o que aconteceu? A coroa caiu. Ele perdeu a coroa. Como que você tem guardado a sua coroa? Como você tem guardado o que Deus mandou você fazer? Como você tem guardado o que as Escrituras estão dizendo? Porque às vezes você vem na igreja, ouve uma palavra como essa, você vem e faz a campanha, faz ali a oração da fé. Muitas vezes você pode ser até abençoado, conta o testemunho, glória a Deus por isso. Mas aí eu te pergunto, é isso que é viver, andar com Deus? Não, andar com Deus é viver a sua palavra, dentro ou fora da igreja. Se você vive o evangelho aqui dentro, mas não vive lá fora, você não está guardando essa palavra. Você não está guardando a sua coroa, e ela vai cair. Ela não vai permanecer sobre a sua cabeça. A autoridade, o poder, nada disso vai permanecer. Se você não andar com Deus, Ele não vai andar com você. Você vê ali, no final... Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor. Ele rejeitou a palavra de Deus primeiro. E o que aconteceu? Ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Se você o rejeita, ele vai também te rejeitar. Se você vira as costas para Deus, ele vai virar as costas para você. Você não pode ficar distante de Deus, você tem que andar junto com Ele. Quando eu falo que Deus ele vai virar as costas para você, não é porque Ele é mau, é porque se ele não pode chegar perto de você. A Bíblia ela fala em Isaías, no capítulo 59, versículo 2, pode colocar no plasma, por favor? Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades, nossos pecados, fazem divisão entre vocês e o seu Deus. Entre os seus pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Não é porque Deus ele não quer te ajudar, Ele quer. Mas o pecado ele faz separação entre você e Deus. Se você, vamos supor que aqui entre mim e você tem uma parede. Eu posso te ajudar? Não. Você pode me ajudar? Também não. Por quê? Tem algo entre nós, tem algo que nos separa, tem algo que nos afasta um do outro. E você tem que tomar muito cuidado. O pecado, ele age exatamente dessa forma. Ele impede Deus de te abençoar. Ele impede Deus de te dar um livramento ou te dar uma palavra que você necessita. Deus, ele tem a bênção, mas nós temos que nos achegar a Ele e zelar. Temos que tomar muito cuidado. O Saul ele não vigiou, o Saul ele não andou com Deus. Mas ele não foi o único não. Teve muita gente na Bíblia que perdeu a coroa. Muita gente na Bíblia que perdeu aquilo que Deus tinha dado para ela. Um caso muito conhecido, até o pastor Stênio estava pregando o dia todo, é sobre o Sansão. Sansão ele tinha o quê? O que ele tinha? Força. Ele tinha uma força sobrenatural. A Bíblia fala que um dia ele estava numa cidade de Gaza, que ele pegou ali os portões de bronze, de ferro, ele arrancou os portões com as próprias mãos, colocou nas costas e subiu uma montanha, subiu um monte. E aí deixou os portões lá e foi embora. A Bíblia fala que com uma queixada de jumento, ele matou mais de 1000 homens. Sabe o que é 1000 homens? Essa igreja inteira aqui cheia, lotada. Ele venceu, guerreou e venceu aquela batalha. Mas isso quando ele estava andando com Deus. Isso era o quê? Era uma coroa que Deus tinha dado para ele. Era o seu dom, era a sua autoridade, era o seu poder. Deus ele te reveste desse poder, te reveste da autoridade. Ele te permite reinar. Ele te permite reinar. Agora, o que acontece? Ele perdeu. Por quê? Porque ele quebrou a aliança que ele tinha com Deus. E aí vamos ver o que aconteceu com ele. Em Juízes 16, 20. Vamos dar uma olhada aqui. É pertinho do Samuel. Você vira um pouquinho para trás. Samuel vai para Ruth. Aí de Ruth vai para Juízes. Aqui pertinho. Capítulo 16, versículo 20. Saúde. Glórias a Deus. 16, 20.
E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como antes, e me livrarei, porque ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Vamos entender um pouco. O Sansão, ele era um nazireu. O nazireu, ele tinha algumas regras que ele tinha que cumprir. Se eu não me engano, é Números capítulo 6, versículo 2. Vamos aqui no plasma. E fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando um homem ou mulher se fizer separado, fazendo o voto de nazireu, para se separar para Deus, ou seja, a pessoa que estava nesse voto, ela tinha que estar separada, ela tinha que estar em consagração, estar em aliança com Deus. Versículo 3. Do vinho e da bebida forte ele se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá. E nem beberá nenhuma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Próximo versículo. Todos os dias do seu nazirado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Esse daí era um propósito que eles tinham. Hoje para nós não existe mais isso. Mas ele não podia tocar no que era da uva. Por quê? Porque isso daí era um sinal para nós, um ensinamento, melhor dizendo, para nós. O passado, que estava muitas vezes no Antigo Testamento, na lei de Moisés, é como uma sombra daquilo que havia de vir, que é o Novo Testamento, que é a aliança de Jesus conosco. Mas ali ainda era essa sombra, isso daí mostrando para nós que nós não devemos nos levar pela alegria das coisas mundanas, pelas coisas que nos embebedam, as coisas que tiram a nossa razão. Mas enfim, ele não podia tocar na uva. E aí o texto vai continuar, vai se estender um pouco mais, mas também fala que ele não poderia tocar em nenhum morto, seja de animal, seja de humano, não podia. Ele tinha que se afastar do que era morto, ele tinha que viver naquilo que era vivo, que era Deus, que era a palavra. E ele não podia cortar o seu cabelo. Ele tinha esses 3, e há outras coisas mais. Mas, enfim, volta para lá para Juízes. O que aconteceu que ele fez? Ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Ele primeiro, quando ele desceu ali para os filisteus, para tomar uma mulher por sua esposa, primeiro ele passou por uma vinha. Ele quebrou a primeira parte da aliança. Depois vem um leão. Ele foi, matou o leão, tudo bem. Depois, passou um tempo, ele voltou lá, viu que no leão tinha uma colmeia, tinha ali mel. Ele foi e pegou, ele mexeu no cadáver, quebrou o segundo. E aí, depois ele conta para Dalila que ele não podia cortar o seu cabelo porque tinha um voto a Deus. E aí, ela vai, corta. Passa ali a tesoura. E aí ele perdeu a força. Ele já tinha perdido a sua comunhão com Deus. A coroa já tinha caído da sua cabeça. Ele já tinha perdido. Mas ele ainda achava que estava forte. Ele estava tão envolvido pelo pecado, tão envolvido com aquilo que era errado, que ele nem sentia mais falta da presença de Deus. E vamos ver o que deu essas aventuras do Sansão. O que deu isso daí para ele? Versículo 21. Então os filisteus, os seus inimigos, que eu falei antes, que ele matou 1000 deles com uma queixada de jumento. Antes ele derrotava 1000 ali, facinho, tranquilo. Aí agora o que aconteceu? Então os filisteus pegaram ele e lhe arrancaram os olhos e o fizeram descer a Gaza e o amarraram com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Olha só que coisa terrível. Ele que era o vencedor, que estava reinando, ele que estava por cima, agora é um derrotado, é um prisioneiro. Ele perdeu os 2 olhos, ele não conseguia mais ver. Assim como ele não estava vendo mais as coisas no mundo espiritual, quando ele não estava andando mais com Deus, agora ele também não via no natural. Ele perdeu. A coroa caiu e veio a vergonha sobre ele. Ele foi severamente envergonhado. Ele agora ficava ali no moinho. O moinho faz o quê? É aquela volta. Ele ficava arrastando aquele negócio, ele ficava dando aquela volta, fazendo força, fazendo aquele esforço para moer. Isso daí era o que Deus tinha para ele? Não. Deus levantou ele para ser um libertador. Deus levantou ele para ser uma bênção, para reinar. Mas ele deixou a coroa cair. Toma muito cuidado o que você tem feito. Toma muito cuidado como está a sua vida com Deus, no secreto. Quando ninguém vê, quando está você e Deus. Ali que você tem que ser mais de oração. Aquelas lutas que as pessoas não veem, você tem que ser ali um guerreiro. Você tem que se levantar e ir para frente, batalhar e crescer naquilo. Deus, Ele tem coisas grandes para nós. Ele tem coisas grandes para fazer no nosso reinado. Quando Davi andava com Deus, era só conquista, era só vitória. Você vê Davi sendo derrotado?
Você vê o Davi sendo humilhado? Não. Ele venceu todas as batalhas, ele cresceu. Ele andava com Deus e Deus o abençoava. Agora Saul perdeu batalhas. Saul ele teve medo de enfrentar seus inimigos. Antes, quando ele andava com Deus, ele foi para frente. A Bíblia fala que não havia entre o povo de Deus nenhuma espada, nenhuma lança. Por quê? Porque nenhum deles sabia trabalhar o ferro. Quem sabia eram os filisteus, que era o inimigo. E aí, quando os filhos de Israel tinham que ir para afiar uma faca, afiar um instrumento que eles aravam a terra, eles tinham que descer lá para os filisteus, lá para os inimigos, para eles fazerem isso para eles. Olha que vergonha. E aí não tinha ninguém estava com arma nenhuma quando ele começou a ir para a guerra contra os filisteus. Ele estava indo com um exército eu não sei o que eles tinham. Se era uma forca, aquelas forcas de fazendeiro, sabe? Eu não sei se eles tinham uma enxada, não sei se eles estavam com aqueles bastão, não sei. Pedaço de pau, não sei. Mas eles estavam indo guerrear contra quem? Contra os filisteus, que tinham espada, que tinha gigante, que tinha ali homens valorosos, homens guerreiros. E ele estava andando com Deus, ele foi sem medo, venceu, guerreou, foi para cima. Mas quando ele deixou de andar com Deus, apareceu o gigante. O que aconteceu com o Saul? O que aconteceu com ele? Ele se escondeu. Ele ficou com medo. Aí teve que o Davi, cheio do Espírito Santo, ir lá derrubar o gigante. Mas era para Saul. A coroa, não deixe ela cair. Não deixe o que Deus te deu seja derrubado. Não deixe, de forma alguma. Agora vamos dar uma olhada em 2 Coríntios 3:5. O pastor Jaime sempre cita ela por aqui. Vamos acompanhar no plasma? 2 Coríntios 3:5. Aí, ó. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de onde? De Deus. De onde? De Deus. Vem de você? Não. De mim? Não. Vem de Deus. A capacidade nossa vem dele. Por quê? Quando nós começamos a reinar, nós entendemos que nós não temos autoridade por nós mesmos. Nós temos através de Cristo. Através do nome de Jesus. Através dele que nós temos poder, nós temos autoridade. É através dele que você vai reinar. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, olha ali o que está escrito. Na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e o quê? Senhor dos Senhores. Ele é Rei dos Reis. Quem são reis? Quem são esses reis? Somos nós. Ele nos fez reis e sacerdotes. Ele é o nosso rei. Ele tem autoridade. Nós reinamos nele, não fora dele. E Deus ele está reinando aonde? Ele está agindo aonde? Pela sua palavra. É pela palavra do Senhor que nós vamos ter a vitória. É pela palavra de Deus que nós vamos reinar. É através dele somente. Não é através do que você acha, da sua força, da sua capacidade. Sansão ele não derrotou aqueles exércitos por causa dele mesmo. Não era a força dele, irmão. Algum homem tem força para isso? Não tem. A força estava em Deus. E quando ele soube usar isso, quando ele estava andando com ele, quando Deus estava usando ele, ele venceu. Depois se perdeu e você viu qual foi o fim dele. Não deixe a coroa cair. E se a coroa caiu? Pastor, eu pequei, eu errei, eu fiz ali besteira, eu me afastei de Deus, a coroa caiu, eu perdi tudo. Deus ele é poderoso para te restaurar. Deus ele é poderoso para te restituir o que você perdeu. Nada está perdido. Com Deus, até o impossível é fácil. O que é mais fácil, irmão? Fala para mim. O que é mais fácil? Eu pegar, vamos supor. Eu pegar isso aqui e, digamos assim, pegar isso aqui e rasgar, ou eu criar esse papel do nada? O que é mais fácil? Rasgar. Isso é o que o homem pode fazer. E Deus? Deus criou todas as coisas com a sua palavra. Deus disse, haja luz, houve luz. Deus disse, haja separação entre o dia e a noite, e houve. Haja separação entre a luz e as trevas, e houve. Deus criou tudo isso. A palavra de Deus criou todas as coisas. Não há dificuldade, não há problema algum Deus fazer o milagre, Deus fazer a obra. Mas tome cuidado com a sua coroa. Valorize o que Jesus conquistou por você. Vamos voltar para onde nós começamos, Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Na parte de Jesus Cristo, que é o fiel testemunha, o primogênito dos mortos e príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama. E olha só,
fala bem forte isso. E em seu sangue, pode falar, vamos lá. Em seu sangue, nos lavou dos nossos pecados. Segue, próximo versículo. E nos fez reis e sacerdotes. Jesus, ele pagou um preço de sangue para que nós venhamos a reinar com ele em vida, para perdoar os nossos pecados e nos santificar, nos fazer vitoriosos, nos fazer mais que vencedores, porque nós vencemos o mundo com Jesus, através dele, porque nós vencemos as dificuldades através dele. É tudo pelo sangue de Jesus. Jesus, ele usou uma coroa. Põe ali a coroa, por favor. Essa coroa é bonita, é linda. Isso é o que Deus nos deu. É isso que Deus, ele tem para nós. É a coroa, é a autoridade, é a salvação, é a nossa coroa. Mas mostra a coroa que Jesus usou para nós usarmos essa, por favor. Jesus usou essa coroa para nos dar a outra. Ele pagou esse preço para que nós não precisássemos pagar. Ele pagou isso por nós. Não despreze o que Jesus fez por você. Não despreze o que Deus conquistou por você lá na cruz. Amém? Graças a Deus. Então vamos colocar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Nós vamos orar. Eu sei que Deus, ele vai fazer coisas maravilhosas. Deus, ele tem poder, como eu falei a mensagem inteira. Deus operou lá com o Saul. Ele operou lá com o Davi. Operou com o Sansão. E ele opera com você também. Ah, mas o Sansão, ele teve ali essa queda, teve ali esses problemas e ele teve um fim trágico. Irmão, Deus, ele deu chance de misericórdia. Deus deu o perdão para o Sansão. O Sansão, a Bíblia fala que mesmo passando tudo aquilo, o cabelo dele voltou a crescer. Ele voltou a buscar a Deus. Ali naquela prisão, aquele momento difícil. Às vezes você está se encontrando nesse momento. Você está se encontrando num momento complicado, um momento difícil. Às vezes você fala, é o pior momento da sua vida. Deus, ele está com você mesmo assim. Ele está ali com você e ele te faz reinar. Ele faz você reinar sobre esse problema, ele te dá vitória. Como Davi esteve contra Golias, não tinha, humanamente falando, não tinha jeito. Davi, ele ia ser o quê? Esmagado. Coitado do Davi. Mas Deus era com ele e ele venceu. Amém? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração, ore ali agora. Você vai falar com Deus o que você tem passado. Você vai falar com ele o que está te prendendo, aquilo que você está reconhecendo que você não está conseguindo reinar. Deus, ele tem algo na sua vida. Deus, ele te criou com um propósito. Deus, ele te criou de uma forma especial. No ventre da sua mãe, ele te formou. No ventre da sua mãe, ele te criou. Ele tem coisas grandes para nós. Agora fale com ele: Deus, eu quero o Senhor na minha vida. Jesus, eu quero reinar sobre essa situação. Eu quero aprender a reinar, eu quero aprender a exercer o que o Senhor tem preparado para mim nas Escrituras. Não deixe o diabo te enganar nesse momento. A cura é dos filhos, é pão dos filhos. A cura é para mim, é para você. Deus, ele tem coisas grandes para nós. Não deixe o diabo ele roubar aquilo que é mais precioso na sua vida. Não deixe. Deus tem coisas grandes para você, meu irmão. Fale isso para ele: Senhor, eu sou teu. Senhor, eu faço parte dessa aliança. Diabo, você não tem mais poder sobre mim. Diabo, você não tem mais poder sobre a minha casa. Diabo, você não tem mais poder. Você não vai pegar a minha coroa. Você não vai destruir aquilo que é meu. Em o nome de Jesus nós levantamos a nossa voz. Levante agora a sua voz, irmão. Levante agora a sua voz, irmã. Você tem autoridade. Você tem autoridade. O diabo não tem poder para agir mais na sua vida. Vamos, em nome de Jesus. Diabo, você que tem tomado conta das finanças dessa mulher, você tem tomado conta da vida sentimental desse homem, destruído o coração dele, você tem entrado com tantos males, com tantas obras malignas. Em o nome de Jesus nós estamos amarrando, nós estamos repreendendo, estamos ordenando toda obra maligna, vai sendo quebrada agora. Se foi feito um trabalho, nós estamos desfazendo. Em o nome de Jesus. Demônio, você vai pegar tudo o que é seu. Demônio, você vai pegar toda a sua obra maligna. Em o nome de Jesus, nós estamos dando uma ordem. Satanás, você vai pegar todo o seu mal, tudo que é seu,
toda a sua obra e sair, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, a ordem já foi dada e nós paralisamos a atuação agora. Sai da casa dessa pessoa. É você que se escondeu lá na casa dela e coloca briga, coloca discórdia, coloca contenda. Esse casal já não se ama mais, já não se respeita mais. Quando eles estão juntos é só discussão, mas nós quebramos a tua força agora e ordenamos: vai pegando tudo que é seu, todo o seu mal. Se você foi pago para destruir esse casal, toda obra maligna que foi feita contra a vida dessa pessoa, para ela não ser feliz, para ela não se realizar, vai pegando tudo que é seu agora, do alto da cabeça à planta dos pés, e sai agora em nome de Jesus. Levante suas mãos agora. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor operou de uma forma extraordinária aqui hoje. Obrigado porque o Senhor nos restituiu a coroa. Obrigado porque o Senhor nos deu o poder. Obrigado porque o Senhor deu a solução para nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Glória a Deus.